só ajustar uma coisinha aqui, mas nós já estamos ao vivo. Agora estamos já ao vivo pela página nossa lá no Facebook. O Amarildo pode também transmitir pelas suas redes. Pode ser agora, pode ser depois, tá, Amarildo? Que fica gravado lá. E, enfim, te cumprimentar. Boa noite. Boa noite, né, Luísa. Que bom que você aceitou fazer essa conversa bastante densa, rica, aqui conosco hoje. Né? Aos que não conhecem ou conhecem e não sabem toda a trajetória, enfim, mas vou falar um pouco. O Amarildo Cruz é uma pessoa da nossa cidade que tem uma vasta penetração, né, sobre vários grupos, né, porque ele sempre se preocupa com grandes aspectos assim da nossa cidade. E também porque exerceu e exerce ainda um papel político importante no nosso estado, né? E como a capital é a localidade onde você reside, né, Amarildo? Sim. Aqui em Campo Grande você tem também uma inserção muito forte em grandes questões, né, que discutem a nossa cidade. E nós estamos atravessando um processo eleitoral de escolha da nova gestão, do prefeito, vice-prefeito, prefeita, enfim, e vereadores e vereadoras. E eu convidei o Amarildo Cruz para vir aqui falar com a gente. Imediatamente ele aceitou. E a gente começou a pensar sobre os temas que ele poderia falar. No instantinho, ele jogou um monte de ideias muito interessantes. E nós selecionamos 3 aspectos da preocupação que o Amarildo tem sobre a cidade, mas que não são só essas as suas preocupações, ao contrário. O Amarildo conversa muito sobre cultura, né, Amarildo? Que é uma atuação muito forte sua. Você, como uma pessoa negra, também sempre atuou na questão do fortalecimento dos negros, né, do combate ao racismo, né? Sim. Isso. E, enfim, então é uma pessoa que conversa sobre a mobilidade urbana, né? Uma pessoa que sabe muito sobre a saúde pública do Mato Grosso do Sul, especialmente de Campo Grande, porque o Amarildo exerceu o mandato de deputado estadual aqui em Mato Grosso do Sul, já fez 3 mandatos, não é? Também exerceu outros cargos, é fiscal de rendas, foi sindicalista, né? Dos fiscais de renda durante um período da sua vida, mas também foi gestor da arrecadação tributária do Estado, também tomou atribuição na construção de políticas públicas para habitação, construindo a Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul, né, Amarildo? Sim. Então, assim, você é muito novo, né? Teve uma inserção na política local e, por consequência da sua inserção política, os cargos, as funções que ocupou, né, em várias fases dos governos, enfim, especialmente no governo do Zeca, e depois a partir do seu dos mandatos que você exerceu na Assembleia Legislativa. Então, é uma pessoa que conhece bem Campo Grande, é um estudioso de vários temas, né? Então, é uma pessoa que pode nos ajudar muito, a todos que estão aqui no Facebook, que eu já cumprimento, né? Mas também pode me ajudar em particular, em razão de que eu estou agora disputando o mandato de vereadora e pretendo estar na Câmara o mais preparada possível para discutirmos alternativas concretas diante das dificuldades da nossa cidade. Então, Amarildo, assim, uma rápida apresentação sua, te agradecer por ter vindo e já passar para você fazer também um pouco de uma apresentação sua, enfim, falar sobre você. A gente sempre faz isso aqui nas lives, porque as pessoas, nem todas, né, que estão aqui nesse momento o conhecem, ou se conhecem, não conhecem profundamente. Sim. E o papo fica melhor quando a gente sabe com quem está conversando. Então, as pessoas que vão participar aqui da nossa live gostariam de conhecer um pouco mais sobre você, então fale sobre você, as coisas que você acha que são interessantes para falar, né? Que não é uma apresentação formal, mas é contar um pouco de você para que as pessoas que estejam aqui sintam melhor as suas palavras, correspondendo com a tua experiência pessoal, com a tua trajetória. Ok. Em primeiro lugar, boa noite, Luísa, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação poder participar. Todos nós que fazemos política por opção de vida, ideologicamente, há muito tempo,
temos essa paixão pelo debate, e principalmente de coisas que para nós são caras, são importantes, né? Dentro de uma vida pública já de mais de 30 anos, tem um acúmulo que não pode ser colocado dentro da gaveta, fechado e ir embora para casa. É impossível, eu acho um desperdício, né? O investimento que nós mesmos fazemos em nós durante uma boa fase da nossa vida, talvez a fase mais produtiva da nossa vida, trabalhando, adquirindo conhecimento, defendendo aquilo que nós acreditamos, né, de uma forma muito honesta, participando nos momentos mais importantes na história do Estado e da cidade, da nossa capital, né? Isso, obviamente, tem que ser colocado como um aliado em projetos importantes e sérios que buscam discutir a cidade de uma forma mais responsável, mais ampla e que possa significar avanços, que é o grande objetivo de quem faz política com seriedade. Então, eu resolvi participar. Para mim, é uma honra participar aqui com você, porque sei que você já exerceu o mandato, né? Vi no seu mandato as qualidades e a defesa daquilo que lá atrás, quando eu te conheci ainda, junto com a Maria Antônia, a gente discutia, conversava, dividíamos os nossos sonhos, e você é uma daquelas pessoas que eu percebi que, quando teve oportunidade, construída com muita luta, porque eu conheço a sua história, não desperdiçou oportunidade. Eu prezo muito isso, sabe, Luísa? Porque quando eu cheguei aqui no final dos anos 80, quando eu conheci o pessoal que militava na esquerda, principalmente, o PT, na época do Partidão, a galera toda, tal, a gente fazia tudo sempre de uma forma muito honesta. Então, a grande maioria das pessoas que continuaram nessa militância, quando tiveram a oportunidade, colocaram em prática o seu sonho, defenderam com garra, com galhardia. Eu acho que isso é impagável. Eu vejo isso em você. Então, participar dessa live é uma satisfação. A Luísa já me apresentou aqui, eventualmente, quem não me conhece, eu sou fiscal do Estado, concursado há mais de 30 anos, estou aqui na capital há 34 anos que eu moro em Campo Grande, apaixonado por essa cidade, por esse estado. Aqui nasceram meus filhos, aqui eu tenho minha referência, sou mais sul-mato-grossense e campograndense do que qualquer outra coisa. Então, é motivo de satisfação para mim poder debater a nossa cidade. Com quase 40 anos morando e conhecendo a cidade, obviamente que você tem um acúmulo e um conhecimento vasto sobre o lugar que você habita, que você mora. E na eleição municipal é o momento de você fazer esse debate. E nós temos os instrumentos dentro da democracia para que a gente possa melhorar a nossa cidade. É a eleição, então você vai eleger no executivo o prefeito e eleger os vereadores. As pessoas às vezes não se atentam, o poder que tem o legislativo, que na minha opinião é o grande poder, né? Porque no sistema que nós vivemos, é o legislativo quem dá a oportunidade, por exemplo, de criar as leis, né? Quem diz o que vai ser feito na cidade, o que vai ser debatido, o que vai valer, o que não vai valer, é o legislativo. Quem legisla é o legislativo. O prefeito pode até fazer um projeto, mas se o legislativo não quiser, não vai passar. O prefeito pode até vetar um projeto, mas se o legislativo quiser, o legislativo vai derrubar o veto e a lei vai valer, de acordo com a vontade do legislativo. Então, é o poder mais forte, na minha opinião. E um cargo no legislativo exercido com conhecimento, com experiência, com humildade, né, com trabalho, com muita dedicação, com certeza ele vai colher belos frutos para a cidade. Então, eu já falei isso para a Luísa, eu estou à disposição, né, naquilo que eu puder ajudar. Com o acúmulo, eu fui como gestor, mais de 40 anos, aliás, quase 40 anos funcionário público do Estado, concursado, fiscal tributário do Estado, a experiência de 3 mandatos como deputado estadual, a experiência de 6 eleições disputadas, a experiência de presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, a experiência de dirigente municipal, vice-presidente do partido durante um período, a experiência
de gestor da habitação no Estado, de gestor das compras no Estado, de secretário adjunto de Fazenda no Estado. Enfim, tudo isso eu quero colocar à disposição para poder ajudar ao máximo aquilo que eu puder você exercer um mandato, que eu tenho certeza que você, com todo o seu trabalho e dedicação, nós vamos conseguir te eleger para que você possa representar bem a todos nós na Câmara de Campo Grande. Obrigada, Marildo. Agora que as pessoas já, né, se inteiram um pouco mais sobre... agora conhecem bem. Nós não dissemos que você sempre foi uma liderança petista, né? Foi a única filiação que você fez. 36 anos. Eu me filiei no PT em 1984. Comecei a militar no PT em 82 ainda, em São Paulo, morava no interior de São Paulo, vivia muito na capital. Conheci o PT, comecei a militar em 82, 84 me filiei e até hoje continuo filiado ao Partido dos Trabalhadores. Essa questão, Luiz, acho que merece até rapidamente um comentário. Hoje eu falava sobre isso. Eu sempre fui, eu acho que na democracia, os partidos são os grandes instrumentos. Eu acredito piamente nisso. E a maior prova tal que nós vivemos hoje. Quando você faz partido por fazer, quando é um ajuntamento para disputar a eleição, ou seja lá para o que for, não dá certo e nunca vai dar certo. Partido, na verdade, significa um ideário que um segmento tem de um pensamento do que é melhor para a sociedade. Eu continuo acreditando no ideário do Partido dos Trabalhadores desde 1984, o ideário não mudou nada. Agora, as pessoas mudam, mas as pessoas mudam em todos os partidos, né? Em todos os partidos. Não existe. Onde tem o ser humano, você tem aquele que é bom, o que é ruim, o que não é tão bom, em tudo quanto é lugar. Então, eu continuo acreditando no ideário, eu continuo acreditando que a gente precisa construir um mundo mais justo, com menos desigualdade, que a gente precisa integrar, que a gente precisa combater a intolerância, combater a desigualdade, combater o racismo, que a gente precisa da preservação ambiental, desenvolvimento compatibilizado com sustentabilidade, né? Que a gente precisa de uma atuação mais clara e limpa da justiça no nosso país, que nós precisamos aperfeiçoar os instrumentos da democracia. Enfim, tem muita coisa que em 88 já teve um avanço na Constituição de 88 e que nós hoje estamos vendo muita coisa que foi conquistada ameaçada de regredir. Isso é muito ruim. E muitas vezes porque não se faz um debate amplo sobre isso. Eu vejo principalmente uma parte do eleitorado mais jovem defendendo com muita veemência, mas com pouco conhecimento, algumas coisas que são experiências que lá atrás nós já superamos, implantamos, né? Que estavam num determinado momento em andamento, que precisava de um aperfeiçoamento. Eu acho que é bom o debate, mas tem uma história aí acumulada que precisa precisa se prestar atenção nisso para que você não precise refazer as coisas ou desfazer aquilo que lá na frente você vai ter que fazer de novo se você quer construir uma sociedade melhor. Então, é um momento muito interessante e eu acho que a gente precisa participar desse debate com mais profundidade e o momento da eleição ele é extremamente estratégico e importante para isso. E falando disso, né, da contribuição que você pode dar pelo conhecimento acumulado, pela experiência, enfim, porque quando a gente vai com seriedade para a política, como você disse, a gente se debruça sobre a questão, estuda, enfim, né, busca soluções. Você tem muita coisa construída para Campo Grande a partir dos mandatos que exerceu, né, especialmente lá na Assembleia Legislativa. E uma preocupação que está muito forte em Campo Grande e que você atuou bastante é a questão da preservação ambiental, né? Nós temos uma cidade bacana, uma cidade gostosa, uma cidade, enfim, que tem um espaço, né, bonito para se viver, todo mundo elogia, uma cidade que tem árvores, que tem pássaros, enfim, né, uma cidade que tem água mesmo, né? Havendo falta d'água na torneira de muita gente nesses meses agora, enfim. E você atuou muito fortemente para a preservação do patrimônio ambiental, enfim, né? Especialmente do Parque dos Poderes, do Parque do Prosa, e isso é uma coisa no ambiente aqui de Campo Grande. Nós vamos para a Câmara dos Vereadores, né? Quem está nos assistindo tem essa expectativa. Então, a partir da Câmara dos Vereadores de Campo Grande,
com a experiência e o trabalho que você já fez lá na Assembleia, o que a gente pode concorrer para potencializar o que já foi construído lá nos teus mandatos para a preservação dos parques aqui de Campo Grande? É isso que eu queria que você dissesse. A gente podia até ter um papo reservado sobre isso, mas a mim não interessa fazer reserva nenhuma, ao contrário, é promover mesmo uma discussão ampla, aberta, que todos intervenham, para que a gente tenha mais pessoas envolvidas, porque a gente acredita mesmo que as construções são sempre coletivas. Então, assim, aquilo que você já fez lá na Assembleia Legislativa e que é no âmbito de Campo Grande, o que a partir da Câmara dos Vereadores, uma vereadora, por exemplo, pode fazer para que a gente não recomece, não gaste toda a energia, ou então não desperdice aquilo que já está legislado, enfim, acumulado pelo trabalho que você exerceu, especialmente da proteção dos parques, do PROSA, do Parque dos Poderes, enfim, conta o que você fez lá na Assembleia Legislativa para todo mundo e como é que a gente pode, a partir da Câmara, potencializar essa preservação. Luiz, o Parque dos Poderes, ele é o maior símbolo da criação do Estado Novo, do Mato Grosso do Sul. Inegavelmente, quem conhece a história, quem fala sobre a divisão, liga ao Parque dos Poderes porque é simbólico a imagem da construção daquele centro de poder que foi pensado lá atrás. A partir daí, ele, obviamente, que ele tem um valor estratégico para o nosso município. Ele está localizado aqui na nossa capital, ele é um cartão postal, ele é uma referência, ele é um símbolo e ele merece todos os cuidados, com certeza. Todo mundo, se fizer uma pesquisa aqui em Campo Grande, no nosso estado e até fora, todo mundo conhece o Parque dos Poderes. E todo mundo vai dizer, eu tenho certeza que quase a unanimidade vai dizer que tem que preservar o Parque dos Poderes. É uma voz corrente. Mas você vê como são as coisas. Eu estudei essa questão durante alguns anos, até apresentar um projeto na Assembleia Legislativa, em 2016, e comecei a debater esse projeto para que a gente pudesse regulamentar o que existe hoje no Parque dos Poderes. Todo mundo achava, por exemplo, que o Parque dos Poderes tinha uma lei que o protegia. Existia uma preservação. Não, essa área aqui é preservada. Não existia preservação até 2018. A única parte preservada do Parque dos Poderes é o Parque Estadual do Prosa, que é aquela parte de mata que está junto, é uma área ali contínua do Parque dos Poderes, aquela que é cercada ali em frente ali da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, aquela parte ali que é cercada, ela era protegida através de uma lei que foi aprovada em 2002, ainda na época do governo do Zeca. Então, só aquela parte era protegida. O Parque dos Poderes, que é a área contínua, e o Parque das Nações Indígenas não era protegido. Então, nós fizemos um projeto estendendo essa proteção para os Parques dos Poderes e o Parque das Nações Indígenas, criando, então, o Complexo dos Poderes, que passou a se denominar, através de lei, de Complexo dos Poderes. Hoje é isso que vigora. Então, você não tem mais só o Parque dos Poderes, você tem as 3 áreas preservadas. Para fazer isso, nós fizemos debate com o município na época, nós participamos de rodadas de discussões no período que estava se discutindo o planejamento urbano da cidade, estava sendo feito uma discussão sobre o planejamento urbano da cidade e nós, inclusive, conseguimos incluir uma etapa a mais nas etapas que a lei previa da discussão do planejamento para que nós pudéssemos inserir ali algumas modificações que nós iríamos fazer e tinha que ser combinado com o município. Então, a lei, na verdade, ela deixou aquela parte do Complexo dos Poderes dos 3 parques como se fosse, por exemplo, o Distrito Federal dentro do estado de Goiás. Ou seja, aquela parte hoje, legalmente, ela pertence ao estado, ela não pertence, ela está sob a gestão do estado do Mato Grosso do Sul. Por isso que você tem lá a Prefeitura do Parque dos Poderes e você tem lá a responsabilidade do Estado sobre aqueles limites ali do município de Campo Grande. Mas isso é uma coisa que... por que nós fizemos isso? Porque quem mais atua ali dentro é o Estado. Ali estão os órgãos do Estado. Ali tem uma responsabilidade e o Estado tem que
se responsabilizar pela preservação, pela limpeza, né, por manter de pé a mata nativa que está lá, pela proteção aos animais que lá habitam, pelas águas que por ali correm. Então, a responsabilidade que nós achávamos naquele momento que era mais importante que o Estado assumisse isso, porque quem usa mais lá é o Estado, combinado com a Prefeitura. Isso é o que vigora hoje. E nós conseguimos aprovar esse projeto de lei. Depois de muita luta, eu não tinha, na época, no último mandato, nós éramos 4 deputados do PT, eu não tinha os votos suficientes. Nós tivemos que fazer algumas concessões, como, por exemplo, reservar uma área lá que o governo lá na frente quer construir governadoria, para poder construir governadoria. Nós tivemos que abrir algumas exceções para passar o projeto como um todo. Mas isso foi uma estratégia que nós utilizamos e que, no momento em que se quiser colocar isso em prática, nós temos que fazer uma nova mobilização e impedir que isso aconteça. Agora, no momento, o restante todo está protegido. Então, não cabia eu, por conta de você não abrir uma pequena exceção, você não passar um projeto todo que ia proteger os 3 parques continuamente. Eu acho que foi uma grande lei, um grande projeto que nós conseguimos aprovar lá na Assembleia Legislativa. O município é onde está localizado o parque, é onde. O parque não está... A União, o Estado, a unidade federativa, é sempre muito abstrato. O que você tem de concreto é o município. O Parque dos Poderes está dentro do município de Campo Grande. Esse é o ponto importante, fundamental. Então, a partir daí, a ação de qualquer vereador que se interesse pela questão, que tenha capacidade, clareza, né, para poder fazer essa discussão em qualquer ambiente é fundamental para continuar a preservar aquela área que está sendo constantemente ameaçada. Nós não podemos esquecer que ao entorno do Parque dos Poderes, muito já se avançou, por exemplo, na construção de residenciais, né, de conjuntos de condomínios, de classe média, de luxo, enfim, de tudo quanto é jeito, avançando sobre a mata dos poderes. Então, eu percebi na Assembleia, quando eu comecei a fazer essa discussão para regulamentar a proteção, eu percebi que tinha a maioria dos deputados e o próprio executivo, naquele momento, no primeiro momento, meio que, vamos deixar mais ou menos isso como está, porque eu deixar isso mais ou menos como está permitia que esse avanço sobre a mata do concreto. E é por isso que nós enfrentamos tantas dificuldades. E no imaginário das pessoas aquilo era preservado. Eu me lembro que eu tive, durante essa discussão, Luísa, eu tive. Eu trabalhei bastante. Inclusive, uma das coisas que eu fiz, na época, foi conversar com o ex-governador Pedrocian, que é uma figura, eu, na época, através do Pedro, que é neto dele, que é meu amigo, que eu conheço há muito tempo, né? Falou: olha, meu avô ficou sabendo que você está discutindo lá na Assembleia a questão do Parque dos Poderes, ele queria conversar contigo. Você se dispõe lá na casa do meu avô, ele quer te receber, então, a favor, um prazer, sem problema, lógico. Foi lá. O doutor Pedro já estava, isso foi em 2016, final de 16 para 17. Ele já estava bem velho, já é assim, com 50% a 60% da lucidez, né? Mas o assunto Parque dos Poderes, você via que enchia o olho dele e ele falava aquilo assim E ele falou com muito entusiasmo. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou para mim, ele falou: deputado, eu vou te falar uma coisa. Quando pensamos em criar o novo Estado, e aí nós começamos a criar, ele foi o primeiro governador, aliás, depois do Arri, em seguida ele foi governador, e ele falou: olha, eu um dia sobrevoando Campo Grande, eu fiquei olhando, falei: pô, essa mata aqui é colada na cidade, essa mata aqui é um lugar extremamente interessante. E eu pensei, ele contando, eu como engenheiro pensei o seguinte: eu vou fazer um projeto em que a gente possa colocar em alguns lugares dentro dessa mata o concreto e possa colocar o poder público dentro desse concreto. Porque o poder público vai zelar pela mata. O poder público não vai deixar derrubar a mata, porque o poder público lá dentro, o poder público vai ver o quanto que é importante preservar a mata. E não é o que estava. E ele falou: e não é o que está acontecendo, porque
na época tinha uma discussão de ampliação do estacionamento do Tribunal de Justiça que estavam querendo derrubar a mata. Tinha uma discussão da derrubada da mata nativa do lado da Assembleia Legislativa para a construção da Procuradoria-Geral do Estado. E agora, por último, a discussão da derrubada da mata nativa para a construção de um prédio da Secretaria de Fazenda. Bom, então, veja bem, eu um dia na sessão na Assembleia, e aí, como eu brigava muito com essa questão ambiental, o pessoal correu lá, deputado, olha, estão os tratores ali, estão derrubando ali que vão construir o prédio da PGE. Eu estava na sessão de terno, de tudo, fui para lá, um rolo danado, o trator passou em cima de uma árvore, lá derrubou uma árvore com caixa de marimbondo, o marimbondo mordeu nós tudo, foi um rolo, uma coisa absurda. Mas conseguimos parar, e aí, a partir dali conseguimos fazer uma grande discussão, fizemos uma audiência pública, que acabou na aprovação dessa lei. Então, um vereador que tenha disposição, conhecimento e vontade, Luísa, ele tem ele tem a possibilidade de, junto com o executivo, mas com o próprio mandato, cobrar do Estado que faça a preservação e a gestão daquele espaço, porque aquele espaço está dentro do município. Na hora que o município quiser rever isso do ponto de vista legal, o município ganha esse questionamento da justiça em qualquer instância, porque é dentro do município que está o Parque dos Poderes. Embora uma lei estadual, mas a lei municipal ela sempre vai ter uma prevalência sobre uma lei estadual nesse aspecto de território. A gente sabe disso. Então, com certeza absoluta, um mandato ele faz muita diferença nisso. E essa questão eu falo aqui publicamente para você, eu sou apaixonado por isso, porque eu acho que o Parque dos Poderes é uma coisa, em poucos lugares no Brasil tem o privilégio de ter uma área como aquela dentro da cidade. E aí eu lembro que quando eu fazia essa discussão na Assembleia, eu falava, gente, se derrubar a mata nativa do Parque dos Poderes, a área do Parque dos Poderes vai se tornar um lugar comum como qualquer outra área da cidade. O grande diferencial que tem aqui é a mata e quem habita a mata, que são os bichos. Se nós derrubarmos, vai virar uma coisa qualquer como qualquer outro lugar. Não vai ter valor nenhum para nós. E foi com esse debate, com essa discussão, com isso tudo que nós conseguimos os votos necessários para a gente aprovar a lei. Então, um vereador, para dar continuidade nisso, e defender os interesses da própria cidade, para manter aquilo em pé, para preservar aquela mata, para preservar aqueles bichos, tem que ter essa informação, tem que ter entusiasmo, tem que ter compromisso, e eu enxergo isso em você, por isso que eu, com muita satisfação, eu debato isso aqui com você, para que as pessoas saibam que você tem todas as condições e no que eu puder ajudar, faço com o maior prazer para que a gente possa lutar para preservar aquela mata lá. Nossa, mas que bacana. Mas é com entusiasmo mesmo que você fez essa construção que contagia todos nós, né? Hoje eu estive lá, atrás do CETREME ali. Não sei se o CETREME está passando ali também por uma reforma, não sei como é que vai ser. Mas atrás do CETREME tem uma área que está sendo pretendida a construção imobiliária lá. São várias torres de apartamentos, né? Sim. Que já... Uma grande construtora aqui em Campo Grande. Isso, uma grande construtora já requereu as licenças perante a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Tudo indica, né? Eu não tenho ainda a documentação final, mas tudo indica que a Prefeitura tem analisado no sentido de deferir a construção ali, o que no nosso sentir, e até por tudo que você contou, né, não pode se permitir, embora a gente tenha um equívoco na lei, no plano diretor de Campo Grande, que foi, enfim, votado lá, mas é preciso que a gente tenha espaço também de rever isso, que as áreas que estão no entorno do parque, né, elas não estão preservadas contra o adensamento e alto adensamento popular, né, porque torres de edifício, são vários apartamentos para muitas pessoas habitarem, e isso traz um impacto muito grande no espaço onde ele é construído. Então, assim, não tem o menor cabimento fazer isso no entorno, pertinho, né, dentro, vamos dizer, do parque, né, que você vai acabar com a mata, como você diz, vai comprometer as nascentes que tem ali tem duas nascentes importantes, né, do Córrego Joaquim Português e do Desbarrancado, que vão formando prosa com outros córregos, outras nascentes, enfim, e a gente tem preocupação sobre isso, né? E mais com todo esse trabalho que você já fez lá na Assembleia Legislativa, desde já, Marildo, eu me comprometo e quero que você se comprometa, como você já fez aqui,
a nos ajudar lá no âmbito da Câmara Municipal, se com certeza nós estivermos lá, a defender, né, com instrumentos jurídicos que reforcem esse trabalho que você já começou e que é fundamental para Campo Grande, né? Como você disse, é território de Campo Grande e que precisa ter a participação do Legislativo, da Câmara Municipal, no sentido da sua preservação, que é como é que nós enxergamos que esse espaço deve ser preservado, né? Inclusive, você fala, algumas pessoas aqui no grupo, na live, nos comentários, estão dizendo sobre o tombamento desse patrimônio, né? Porque nós temos uma lei municipal de tombamento e podemos fazer um processo municipal de tombamento, porque o tombamento você pode ser feito nas várias esferas, né? Administrativas, pode haver no mesmo bem o tombamento municipal, estadual e federal, como nós temos ali no complexo ferroviário, por exemplo, né? E nós podemos fazer, a partir da Câmara Municipal, o tombamento daquele complexo dos parques aí, que você já se referiu nessa legislação, e darmos também uma garantia de preservação pelo tombamento como patrimônio ambiental, como patrimônio natural, como um patrimônio também histórico, mas com essa garantia da preservação ambiental. Então, acho que vou precisar, né, contar com o teu apoio, o apoio de todos aqui primeiro para chegar lá na Câmara, né, que é o voto concreto, enfim, na urna, mas especialmente dessa toda a sua experiência e mais dessa energia maravilhosa sua, né, essa fluência de falar tão gostoso sobre esse tema, e a gente intervir mesmo para segurar certas decisões administrativas que não têm menor cabimento, como, Sim. por exemplo, deferir uma licença para a instalação de uma construção de torres ali, que todos nós já estamos sabendo, está sendo preparado mesmo. Hoje eu fui lá, depois você vê na minha página, nós gravamos, já tem todo o muro, assim, delimitando a área. Eu sei, já passei lá. Pois né? Para a construção disso, então, a gente usa Luísa, também... Nós temos uma missão muito, muito árdua ainda pela frente, e por isso que o mandato de vereador é fundamental nisso. Mas o vereador com coragem de fazer esse debate. Essa que é a grande diferença. Vereador Não, vereador com coragem de fazer esse debate. Essa que é a grande diferença. Por que nós temos uma árdua missão pela frente ainda? Porque o que está tombado hoje pelo Estado, numa lei estadual, é uma área que foi o que nós conseguimos tombar. Mas ainda ficou fora dessa área algumas faixas de mata nativa que nós não conseguimos, porque foi algumas concessões que nós tivemos que fazer, senão nós não íamos tombar nada, além do que já era tombado, que era a parte do Prosa. Então, qual que foi a estratégia que nós pensamos naquele momento? Bom, vamos assegurar isso aqui, e o que tiver eventualmente fora desse perímetro dos 3 parques, que tem ainda mata nativa, que é o caso dessa área onde que a construtora está avançando, nós vamos ter que fazer uma outra luta localizada para não deixar que isso avance. Então, tem muita coisa pela frente, porque ainda tem alguns lugares ali em volta que vão tentar, ainda com certeza absoluta, derrubar para construir alguma coisa, e olha lá se não tentarem lá na frente derrubar essa lei de preservação para tentar adentrar novamente a parte que hoje se encontra protegida. Eu acho que você diz uma coisa importante. A gente, como agente político, né, como pessoas que estão na função, né, ou pretendem estar na função da representação da sociedade, precisa se dispor a certas lutas que não correspondem à tranquilidade dos interesses. Então, por exemplo, nós somos completamente favoráveis à expansão do crescimento da cidade, à construção de novas moradias, de edifícios, né, de todas as maneiras, mas é preciso coordenar isso com a preservação ambiental, porque senão nós vamos destruir tudo, né? E é perfeitamente possível, Sim. Mas é preciso também ter um pouco mais de compromisso na hora da decisão, seja de um deputado, de um vereador ou de um prefeito, enfim, é preciso que esses agentes políticos também tenham o compromisso, e você sabe que nós temos esse compromisso, vamos estar na Câmara atentos para essa questão,
e, mais do que isso, buscando sempre uma decisão baseada na técnica, mas baseada na mobilização da sociedade, porque isso também é muito relevante. As Sim, pessoas precisam estar atentas ao ambiente que vivem. Essa cidade é de todos, essa cidade não é do gestor com que certeza. está de plantão, né? Essa Sim, cidade é de todos nós. Essa cidade também é dos bichos, né? sim, Porque é engraçado as com pessoas dizerem: certeza. ah, eu quero preservar o meio ambiente para futuras gerações dos nossos filhos. Sim, mas É, também para os filhos dos outros bichinhos que lógico. estão por aí, não é? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ser o exterminador de todos, né? Para a nossa sobrevivência, e depois não vai dar certo, né? A gente já sabe disso. Mas Sim, muitos estão falando aqui nos comentários sobre o lago, que está em risco, né? sim, Que o poder público tem feito investimentos grandes, valores altos, são milhões de reais para preservar os córregos que estão assoreando, para preservar as nascentes. Então, assim, como é que a gente pode aceitar que o governo do estado e a prefeitura estejam fazendo projetos, né, investindo recursos, tanto no estudo como na execução de obras, né? Por exemplo, o Imaçu tem feito licitações para sim, preservar nascentes ali naquela área, e como é que, no mesmo passo, a Prefeitura de Campo Grande autoriza, né, que seja feita uma edificações lá que vão ocupar densamente aquela região e prejudicar a natureza como um todo, inclusive as nascentes, mas também a mata, os bichos, né? E, sim. por consequência, todos nós. Então, Amarilda, assim, maravilhosa essa sua fala aí, porque em rápidos minutos você já dá um recado aqui que serve para mim, serve para os outros candidatos, tanto a prefeito como vereadores e vereadoras, e nos impulsiona, né, nos anima a batalhar para estar lá e cumprir este papel na Câmara dos Vereadores de defesa do que a gente tem para preservar aqui do meio ambiente, que é muito importante. Nós tínhamos ainda separado, já Sim. são 19h40, a gente bateu um papo que a hora passou Nossa, super rápido, voa. mas a gente achou a sua contribuição super relevante, mas assim, a gente queria que você nos falasse ainda sobre alguns gargalos. Você é um servidor público, sempre foi defensor do serviço público, entre Sim, as outras preocupações que eu já falei que você sim, teve na vida política e tem, né, na sua atuação política, na sua militância, mas você sempre defendeu o serviço público, sempre sim, defendeu os servidores. E sim, quando a gente fala de manter e ampliar a atividade pública e defender as conquistas que os servidores já tiveram, né, que foram árduas, né, para serem conquistadas, com sim, muita luta, sempre tem aquele que diz: ah, mas as finanças públicas não aguentam, né? As finanças têm um limite. O limite físico da finança não permite, nós temos que fazer esses cortes. Mas nós estamos chegando num ponto absurdo, né? Um ponto inaceitável. Como é que você pode ter mais da metade dos professores que atuam na rede de ensino que não são concursados, sim. que têm um Absurdo. vínculo precário? Como aqui nós daqui a alguns dias não vamos ter mais escolas? Nós Sim, sabemos que o vínculo precário é para as situações pontuais, mas é sim, preciso fazer concurso público para a educação, é preciso fazer concurso público para a saúde, é preciso ampliar a atividade da cultura. Ontem a gente estava discutindo sobre isso. Campo Grande já teve ações de cultura muito mais presentes, né? sem dúvida. Ações de formação, grupos, né, que ensinam dança, que ensinam teatro, a partir da atividade do poder público direto, não só através dos grupos, né, que atuam aqui em Campo Grande, enfim. Nós temos que ampliar o acesso das pessoas aos bens públicos e ao serviço público. E como é que a gente pensa isso no financiamento dessas ações, né? A partir da sua experiência com as finanças públicas? Você é um fiscal de rendas, né? É um arrecadador, é um gestor da renda que é arrecadada através dos impostos pagos por todos nós, e você é um aplicador, né? Também sabe fazer a gestão dos gastos públicos. Como é que você enxerga a saúde financeira de Campo Grande hoje e quais são as saídas que nós podemos ter para melhorar a arrecadação e melhorar a aplicação do recurso? Luísa, qualquer projeto de governo, a questão financeira, ela é estratégica, ela é fundamental. Não tem jeito, né? O Estado precisa ser financiado.
O Estado precisa arrecadar de uma forma organizada para poder fazer frente às demandas que vêm à frente do cofre público. O município, a União, o Estado, a mesma coisa. A política fiscal ela tem que ser uma política muito bem elaborada, muito bem implementada e com uma gestão muito bem feita, que importa, inclusive, em controle sobre ela. A política fiscal é uma coisa, é aquela que vai trazer o recurso para dentro do cofre público. E aí, a execução dos projetos, o que é prioridade, aonde vai ser gasto, aí um outro aspecto que tem que ser feito, na minha opinião, com uma discussão ampla, o mais democrática possível, para que não falte o dinheiro da cultura, para que não falte o dinheiro da saúde, mas também não falte o dinheiro a ser aplicado da preservação ambiental, para que não falte o dinheiro da segurança, mas também não falte lá o recurso para assistência social e todas as demandas que chegam ao poder público do município. Então, como que você faz uma gestão eficiente do ponto de vista fiscal? Primeiro, eu acho que tem uma premissa que ela é fundamental, que é o ponto mais importante quando você pensa numa política fiscal de uma gestão. Então, o que é? É você arrecadar com justiça, de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Esse é o ponto fundamental. Hoje, as ferramentas tecnológicas nos dão condição de saber exatamente hoje, tanto na União, quanto no Estado, quanto no município, quem que paga imposto e quem que não paga. E aí, eu digo para você que no município é igual no Estado, que é igual na União. Ou seja, proporcionalmente, os mais pobres financiam o Estado mais do que os mais ricos. Isso é claro, qualquer indicador econômico, social, em qualquer pesquisa que você faça, você vai achar esses dados. Proporcionalmente, os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos. Então, um problema fundamental, você tem uma cultura de sonegação. E aqui se discute muito corrupção e tal, e fala sonegação como se sonegação não fosse corrupção. É um absurdo esse tipo de coisa. Sonegação é corrupção, sim. Porque quando você está sonegando o dinheiro que ia ser aplicado na saúde para construir um hospital, você está cometendo um crime tanto quanto aquele que desviou o dinheiro que ia para lá também. Entendeu? Então, é o mesmo problema. Então, uma política fiscal eficiente, ela pressupõe, primeiro, isso, justiça tributária. Arrecadar proporcionalmente de cada um de acordo com o seu poder aquisitivo. Quem tem pouco, paga pouco, quem nada tem, não paga nada, quem tem muito, paga muito. Nós temos que tributar proporcionalmente, sim. E aí nós temos uma resistência, principalmente de alguns segmentos, daqueles que mais ganham, principalmente, não generalizo, eu não gosto de generalizar as coisas, porque eu sei que as coisas não são generalizadas na realidade e não devem ser. Mas tem uma boa parte das pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior e que fazem de tudo para sonegar tributos. Eu conheço isso aí há quase 40 anos que eu trabalho com isso. A gente sabe como que as coisas funcionam. E hoje, através da tecnologia da informação, o Estado tem instrumentos tecnológicos suficientes para fazer um controle maior sobre a gestão de qualquer empresa, de qualquer negócio, para que ele possa trazer o dinheiro que é do Estado, que a lei diz que aquela parte é do Estado e que tem que vir para o Estado. Não pode ficar na mão do empresário, do grande empresário, seja lá de quem for, para enriquecer ele cada vez mais com dinheiro que não é dele, com dinheiro que é do Estado. Eu sempre digo o seguinte, eu defendo o micro, pequeno, médio empresário também veementemente, porque também eles sonegam, uma parte deles também sonegam, mas não sonega tanto quanto o segmento mais rico. E por que eu defendo? Porque eu sei das dificuldades que tem, o grande empresariado, mas a gente tem uma cultura no nosso país, e no município não é diferente, que se falta o dinheiro ali por conta de uma ineficiência na fiscalização e no uso das ferramentas para trazer esse dinheiro para o cofre público, aí vai lá um projeto para a Câmara para aumentar a alíquota do IPTU. Aí vai um projeto para aumentar a alíquota do ITBI. Aí vai um projeto para aumentar a alíquota do ISS. Ou, às vezes, discutir a criação de uma nova taxa ou um novo tipo de tributo. Então, nós temos que parar com isso. Se nós arrecadarmos com justiça, com eficiência, nós temos condição, inclusive, de diminuir alguns tributos. Sabe? Diminuir, sim.
Diminuir impostos, porque você está arrecadando com eficiência, significa que você está arrecadando mais. Se você está arrecadando mais, está sobrando dinheiro. Então, nós vamos diminuir. Por que nós vamos continuar arrecadando mais se eu estou arrecadando mais do que a demanda que o município tem? Eu vi esses dias uma candidata a prefeito falando assim, não, porque minha proposta na gestão é fazer do município uma empresa, porque o município tem que dar lucro, porque tem que ser gerido como se fosse uma empresa. Pelo amor de Deus, isso é o fim, isso não existe. Isso dá vontade de entrar lá na tela e falar para ela, minha filha, você sabe por que existe a diferença de privado e de público? Porque as características e as responsabilidades são totalmente diferentes uma da outra. Lógico que o Estado, logo o município, não pode ser um município perdulário, gastar mal, né? Criar casuísmos para gastar ou coisa desse tipo. Absolutamente sou contrário a tudo isso. Mas o município tem responsabilidade com o bem-estar do cidadão, com a qualidade de vida, em garantir minimamente que ele tenha condições dignas de vida, de morar, de ter uma casa como seu endereço, de poder ter comida na mesa, de poder ter um trabalho. E o município é o primeiro grande indutor disso tudo. Então, arrecadar com eficiência e gastar com competência é fundamental. Eu acho que o município, por exemplo, Luísa, você sabe que 25% do ICMS arrecadado no Estado ele é do município. O município ele é sócio do ICMS do governo estadual. O governo estadual apenas arrecada, mas ele distribui isso para os municípios, os 25% que a cota parte dos municípios, que é distribuído de acordo com alguns critérios, que vai como valor agregado de tudo aquilo que é comercializado dentro do município, de acordo com a política fiscal interna do próprio município, ou seja, a receita própria, de acordo com o número de habitantes. Tem alguns critérios que determinam o quanto que vai para cada município. Isso tem que ser vigiado constantemente, porque até hoje no Estado nós ainda temos o Estado, que é o arrecadador do ICMS, ele sendo o distribuidor disso sem muito controle e sem transparência nenhuma. Isso tem que ter uma transparência maior, sabe? Para que o prefeito possa chegar lá e falar, olha, eu sei o que tem aqui no meu município, o que tem de valor agregado, o que mudou aqui em termos do número da população, porque muda a cada mês, né? O que mudou aqui com relação à receita própria, que eu estou arrecadando com mais eficiência os impostos da minha competência, para que eu possa ter uma cota parte maior ou não permitir que uma parte do seu dinheiro seja distribuída para outros municípios. Antigamente, aqui no Estado, e quem mudou isso, voltando aqui lá na época do governo do Zeca, que você participou, nós participamos juntos, o Zeca foi o primeiro que mudou isso aí. O Zeca criou uma conta à parte, na época, que era uma conta dos municípios. Então, todo o dinheiro, a partir daquele momento que entrava nos cofres públicos, ele entrava 75% de ICMS, ele entrava 75% na conta do Tesouro Estadual e 25% ele já entrava naquela conta que ia ser rateada pelos municípios. Mas precisa muito mais do que isso. O município precisa ter transparência a respeito do controle e da distribuição daquilo que é arrecadado no ICMS, do qual ele é sócio. Tem outros mecanismos, por exemplo, que você pode discutir, como, por exemplo, você fazer um ITBI progressivo, você aumentar a margem de progressividade. Quem vai fazer transmissão de bens imóveis, você aumentar aquela faixa de isenção para quem está fazendo transmissão de casas populares, de terrenos que são afastados do centro, que tem um valor menor, e você aumentar a alíquota de quem tem a grande propriedade, de quem tem a mansão, que muitas vezes paga uma alíquota equivalente a quem tem um terreno afastado a 30, 40 quilômetros do centro da cidade. Então, você tem que rediscutir isso, da minha avaliação, sob o ponto de vista da justiça fiscal. Esse é o ponto fundamental. Se você consegue implementar isso, você consegue arrecadar mais, com mais eficiência, ter um controle maior e consegue diminuir a carga tributária naquilo que concerne ao município, os impostos municipais, o ISS, o IPTU, o ITBI, que compete ao município arrecadar. Um mandato dá para fazer uma discussão ferrenha em cima disso. Eu fiz isso na Assembleia, com a questão do ICMS. Eu fiz isso, eu criei comissão, eu
conversei com os prefeitos, foram várias vezes prefeitos que iam até nós. Eu fui um presidente de uma comissão que foi criada, criamos uma lei, inclusive, para que a gente pudesse ter mais transparência na distribuição do ICMS, e, inclusive, nesses 25%, eu também fiz uma ampla discussão, fiz um projeto, e posteriormente foi aprovado na Assembleia, onde nós também destinamos um percentual do ICMS, cota dos municípios, para ser distribuído com critérios a partir da política de resíduos sólidos que cada município tinha. Hoje, no Estado, uma parte do ICMS, que é o chamado ICMS ecológico, da parte dos municípios, ele é distribuído de acordo com a política de resíduos sólidos que os municípios têm. Então, quem tem uma política avançada de resíduos sólidos recebe um pouquinho mais. Quem tem coleta seletiva, transporte adequado, destinação final adequada, recebe um pouco mais de incentivo para que possa continuar a aplicar isso no aperfeiçoamento da política de resíduos sólidos do município. Tem muita coisa para se fazer nesse sentido. Com certeza, marido, muita coisa. Mas, assim, você já traz elementos que são bastante concretos e que, estando na Câmara, eu acho que são possíveis de mobilizar, como você falou, uma ampla discussão em torno disso e fazer, né, uma política fiscal mais justa, né, que seja equilibrada para as pessoas, mas que seja um elemento também de melhorar as finanças para realizar a atividade pública. O Hamilton Cândido de Oliveira escreveu aqui que o lucro do Estado é o cidadão feliz, né? Então, assim, para aquela coisa de dizer qual que é a diferença entre, né, a atribuição pública e a gestão de uma empresa, enfim, qual é a função de cada um, quando as pessoas às vezes confundem, né? Vai ser candidato a prefeito ou a prefeita, confundindo completamente a função de um tipo de atividade e o outro, né? Completamente diferente. Bem, a gente já está quase terminando. Já estamos com cidadão feliz, até do ponto de vista financeiro, dá menos prejuízo. É verdade. Fica menos doente, menos neurótico. Verdade. Mas assim, Amarildo, a gente já está quase terminando, mas antes de terminar, a gente queria ouvir você sobre política de habitação. Né? Essa é uma das grandes preocupações que as famílias têm. Não é fácil você constituir uma família e achar uma moradia para ela. Tem duas coisas que eu me toco muito. Uma é a educação, né? As famílias se formam, são jovens, né? Quem tem filhos são mulheres jovens, são homens jovens. Né? Não adianta vir com essa bobagem, não tem vaga para educação infantil porque a mulherada está tendo muito filho. Isso aí é uma besteira. Né? Na verdade, a gente tem os filhos quando a gente é novo mesmo, isso faz parte da natureza. Aqui no Brasil e no mundo todo é assim, né? No mundo animal também é assim. Os bichinhos que criam são os bichos mais jovens, né? Então, a gente sabendo que a pessoa jovem não tem a formação adequada ainda para lhe garantir uma renda, não tem experiência para estar no mercado de trabalho, né? Ela precisa que a garantia constitucional da educação infantil seja feita pelo poder público e a responsabilidade é municipal. Então, a gente tem discutido muito essa coisa da prefeitura cumprir com a meta da educação infantil. E esses últimos anos, lamentavelmente, o prefeito que está no exercício aí não cumpriu as metas do Plano Municipal de Educação, deixando milhares de crianças à espera de uma vaga. O tempo do bichinho não para, você sabe disso. A criança, né, todo dia um dia menos, todo dia um dia menos, que está sendo lesada, né, na sua oportunidade de aprender, de educar, enfim, de crescer e se desenvolver adequadamente. E os pais, né, padrinhos, avós e tal, poderem trabalhar e manter a renda da sua família. Então, assim, educação pública, garantia da vaga na escola para as crianças é muito importante. Mas uma outra política que é relevante para todas as famílias é a habitação. Habitação é aquele espaço que nos dá a certeza da segurança, né? De voltar para casa, ter o conforto. E o que a gente vê hoje aqui em Campo Grande é uma crise que se arrasta, né? Formando núcleos de moradia precários em vários locais da cidade, né? Que a gente chama de favelas, né? Ou habitações irregulares.
A nossa empresa de habitação não traz uma solução adequada, inclusive para a regularização imobiliária de vários imóveis que já estão habitados há muito tempo, né? Enfim, você tem um pouco de experiência sobre isso, é uma questão que me cobram bastante, né? Então, o que você pode nos falar a respeito disso, a partir da tua experiência como gestor, mas também como deputado, como militante, da questão da habitação aqui na nossa cidade? Luísa, eu, em toda a minha vida pública, o período que eu tive mais realização do ponto de vista político, humano, como homem, como cidadão, foi o período que eu fiz a gestão na AGEAB. Até o Hamilton, que agora há pouco falou contigo aí, ele teve comigo na AGEAB, depois ele foi gestor municipal da EMA também durante um período, também tem um conhecimento vasto a respeito da política habitacional. Habitação é dignidade, casa é dignidade. Você não fala em dignidade sem teto, né? Então, é o ponto fundamental da dignidade humana, está acima de qualquer coisa, né? Então, a partir desse pressuposto, você tem que levar em consideração o seguinte: quem constrói casa, principalmente para a população de baixa renda, é o poder público, é ele que tem que ser o indutor, o financiador, é ele quem tem que priorizar e fazer com que isso aconteça. Se o poder público não tiver interesse, se ele não tiver compromisso, se isso não for uma prioridade, você não vai ter política habitacional no município. E aí o vereador ele é fundamental, ele é estratégico para reunir as pessoas que estão lá no barraco, embaixo da lona, que estão desalojadas, levar dentro do gabinete do prefeito, de fazer audiência pública, de ir no judiciário, de chamar o Ministério Público, sabe, de tomar todas as providências, e um mandato ele é um instrumento muito forte para fazer isso. Você tá entendendo? E aí você faz o prefeito incluir na agenda dele a habitação como prioridade. E aqui, falando um pouco do nosso candidato a prefeito, eu tenho certeza, o Pedro é conhecedor disso, o Pedro já fez um debate muito amplo sobre isso, já debati essa questão com o Pedro também, ele tem todo o compromisso, nosso candidato a prefeito, o Pedro Kemp, tem todo o compromisso com essa questão. Então, a política habitacional ela é fundamental para o município como um todo, por quê? Porque você, além de dar a dignidade para uma família, quando você oferece ela a oportunidade de ter um teto, né? Ao construir, por exemplo, um conjunto habitacional para 200, 300, 400 famílias, que seja, principalmente de baixa renda, você movimenta uma cadeia muito grande, né? Primeiro que você gera emprego para cada casa, pelo menos 4, 5 pessoas trabalhando diretamente na construção daquela casa, né? Você movimenta a cadeia de venda de material de construção também, você movimenta a economia. E não tem uma coisa mais apaixonante e digna que dá satisfação para o gestor do que o dia que você tem a oportunidade de entregar a chave lá para a mãe, que está lá com 3, com 4, com 5 filhos, e entra embaixo de um teto e se vê protegida pela primeira vez. Aquilo é a realização maior que pode ter qualquer gestor sério, sabe, que leva essa política adiante porque ela é necessária. Porque não é só o jovem que casa, tem uma demanda muito grande com o jovem, até aquele que é solteiro, que está saindo de casa, que está planejando a sua vida. Mas a nossa realidade, nós temos um déficit habitacional muito alto no estado e na nossa capital ainda é um déficit habitacional muito alto, acima de 10 mil moradias. Então você precisa, com certeza, ter políticas eficientes e rápidas que respondam a essa demanda. Você precisa, obviamente, apresentar de imediato ações para que o município se responsabilize a cobrar o papel que a União e que o Estado tem como copartícipes dessa parceria que é necessária, mas quem puxa isso é o município. Eu cansei de perceber isso, Luísa, como gestor da habitação no Estado, você ia a Brasília buscar recursos, e era distribuído democraticamente, papapá, uma série de coisas, mas muitas vezes quem chorava mais levava mais, entendeu? Então tem que ter isso. Quem chora mais é a história da mãe que tem 3, 4 filhos. Quem chora mais, a mãe vai dar o leite mais para ele parar de chorar. Então isso faz parte da articulação, né, política, você mostrar a necessidade, você ser
combativo, você cobrar nesse sentido. Nós fizemos, no período que eu fui gestor na GEAB, que eu fui presidente, nós fizemos mais de 40 mil ações na área de moradia no Mato Grosso do Sul. Foram mais de 30 mil casas construídas e mais de 11 mil casas que nós quitamos. Ou aquelas casas que tinham os conjuntos lá daqui do Aerorancho, das Moreninhas, que tinha aquele contrato antigo que as pessoas vinham pagando e não acabava de pagar nunca. Né? Nós, numa canetada, num acordo que nós fizemos com o governo, nós conseguimos quitar 11 mil casas. Dessas 11 mil no estado, quase 8 mil eram em Campo Grande. Nós conseguimos livrar as pessoas disso, entregamos o termo de quitação para que elas pudessem ir no cartório fazer a escritura pública daquele bem já em seu nome. Quer dizer, muita coisa é possível fazer. Sabe por que nós fizemos tudo isso? Porque nós tínhamos compromisso com isso. Nós estávamos todo dia pesquisando, nós estávamos todo dia estudando, nós estávamos debatendo, trabalhando até altas horas. As coisas precisam ser feitas com paixão, sabe? Com vontade, porque a vontade te faz superar, muitas vezes, até alguma deficiência que você tenha. Você arruma alternativas para que você dê resolução ao problema. E a questão habitacional, do ponto de vista... É também importante do ponto de vista eleitoral, é importante do ponto de vista econômico, mas ela é, acima de tudo, importante do ponto de vista humano. Humano, sabe? E, assim, eu tenho isso sempre na minha vida pública como uma plataforma. E eu acho que você deveria ter... Eu sei que você tem compromisso com isso, te conheço, tenho absoluta convicção disso, mas eu acho que você tem que reforçar cada vez mais isso. Né? E também me coloco à disposição. Tem pessoas... ligadas a gente que tem conhecimento nessa área também, que tem muito para colaborar, que pode te ajudar bastante no seu mandato para fazer a diferença e a gente conseguir ter mais moradia digna, principalmente para a população de baixa renda aqui na nossa cidade. Nossa, que coisa boa! Você já nos deu aqui muitos caminhos. E assim, nas reuniões, nas conversas que a gente faz com as pessoas, que a gente fala dessas propostas, especialmente como você falou agora da habitação, da importância que tem que ter, da energia que um vereador, uma vereadora deve dispensar para essa política dentro do seu mandato, como eu comparo, por exemplo, com a educação pública, especialmente a educação infantil, que é a proteção dos mais pequenos, né? Quando a gente fala isso nas reuniões e nas visitas, enfim, com as pessoas, todo mundo fica entusiasmado porque percebe na gente, né, uma responsabilidade, como você falou, com as pessoas, né? Até esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa chegou e falou assim: Luísa, mas eu já conquistei uns votos para você, porque eu fui lá, não sei aonde, e falei que você é a candidata da família. Aí eu agradeci, com, né, um eleitor se esforçando para trazer mais votos para a nossa campanha. Eu agradeci e disse: olha, muito obrigada, né? Que bom que você está me ajudando. Aí eu falei: mas assim, como é que você fez essa defesa que eu sou uma candidata da família? Né? Eu não uso essa expressão, né, durante a minha atividade. E aí ela falou: não, Luiz, eu expliquei que você é a favor de ter vaga para todas as crianças na educação infantil, você também é a favor da habitação para todos, e aí quem é a favor disso é a favor da família. Então, eu achei que ela conseguiu ler, né, nas nossas propostas, né? Ela leu com muita clareza que o nosso compromisso é um compromisso com as pessoas, com a segurança das pessoas, em torno das suas construções pessoais, da sua vida, e que cada coisa mais próxima da nossa vida pessoal, que não é a família, né? Então, é muito engraçado como as pessoas leem diferente, né? Cada uma lê a seu modo as coisas que a gente vai falando. Essa é uma leitura legal, essa é uma leitura legal, uma leitura mais realista, mais concreta daquilo que efetivamente pode se fazer para o núcleo familiar. Não aquela leitura demagógica, que a família está para fazer daquilo uma coisa que, na verdade, a gente sabe. É diferente. É uma leitura com compromisso, né? Enxerga compromisso na defesa que você faz. Isso é que eu enxerguei, porque realmente a gente se afasta desse discurso vazio, né? Eu sou uma candidata que defende a família. Tudo bem, né, querido? Mas como é que você vai defender a família lá na Câmara, né? Concretamente, como é que você objetiva isso, né? Então, ela leu nos nossos compromissos, né? Especialmente ela tinha vindo de uma reunião comigo que tratou desses temas, especialmente da educação infantil e da habitação, e ela leu, né, revelou o meu compromisso como sendo um compromisso com a família.
É claro que eu gostei muito, né? Porque Lógico, a família, né? É uma lógico, coisa lógico, que é maravilhosa e que todos sim, nós com temos certeza, que acolher e proteger, e a política com pública tem que certeza. servir para fortalecer mesmo as famílias da nossa cidade. A Marilda, a gente já atravessou de uma Já, hora, nossa, né? As pessoas estão aqui ainda curtindo a nossa conversa, comentando, enfim. maravilha. Depois você vai lá na página para responder alguns questionamentos que foram feitos, outras Oh, com certeza, colocações que são bastante interessantes, né? Te maravilha. agradecer muitíssimo pela disposição de estar nesse tempo aqui. Você fala com uma vibração que todo mundo gostou aqui, muitos elogios para a maneira como você aborda as questões, das mais Entusiasmado. ácidas, né? Como, por exemplo, a arrecadação de tributos, até questões tão maravilhosas como a preservação dos parques, né? E todo aquele trabalho que você fez. E agora esse momento tão sublime de tratar da política pública de habitação, nos ensinando que é preciso ter energia, é preciso ter intolerância, é preciso ser rápido, é preciso buscar, né, na cabeça e nas ações do dia a dia, mobilização para que esses problemas se resolvam, né? A partir da intervenção de uma pessoa lá no parlamento, que eu quero estar a partir de 2021, e já peço aqui o voto de todos vocês. Amarildo, muitíssimo obrigada. Justificar a você e a todos que estão nos assistindo a ausência da Jéssica Garcia. A gente sempre tem aqui uma janela de Libras, né, de tradução. A Jéssica é a nossa tradutora, mas agora, no final da tarde, quando a gente já estava quase para entrar, ela nos disse da impossibilidade porque acabou a energia lá na casa dela. Então, da onde ela ia entrar, estava sem energia. Ela falou: Luiz, eu até tenho bateria ainda no meu celular, mas não tenho iluminação, não tenho uma lâmpada, não tenho nada aqui para eu poder aparecer e fazer a tradução. Então, a gente já pede desculpas a todos que hoje não tivemos a tradução, mas foi por uma falta que não vamos atribuir a nenhum de nós, mas foi a energia que deve ter tido alguma falha aí por causa da chuva, que foi tão bom que veio, né? Nesse Sim. momento que nós estávamos precisando. Então, a todos, muito obrigado pela participação. Ao Amarildo Cruz, obrigada. E olha, assim, muito, muito satisfeita com a contribuição que você Luísa, fez. eu quero terminar aqui Claro, agradecendo claro. rapidamente, te Não, agradecendo imagina, eu já ia passar para você. e também dizer que eu fico feliz de que Campo Grande tem uma alternativa como você. É mulher, né, que tem uma trajetória, uma bela de uma história de luta, comprometida. E tudo isso que eu falei aqui, eu tenho plena convicção que você tem todas as condições de levar adiante. Me coloco à disposição, no que eu puder ajudar. Estou entusiasmado com a tua candidatura, tem todo o nosso apoio, tem toda a nossa solidariedade. Acho que ganha Campo Grande te elegendo e vamos batalhar, que eu tenho a absoluta certeza que nós temos todas as condições de te fazer voltar à Câmara Municipal e Campo Grande ganhar novamente uma batalhadora, uma grande vereadora e que vai estar levando esses temas todos que nós discutimos aqui com muita energia, com muita combatividade, mas com muito conhecimento também, né? Com muita capacidade de defendê-los na Câmara Municipal de Campo Grande. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer esse debate aqui contigo. Obrigado a todos, um beijo para todo mundo, boa noite, um beijo para você, sucesso. Obrigada, viu, Amarildo, para uma campanha, a vereadora aqui em Campo Grande, um apoio seu relevante em todos os sentidos, pela qualidade da sua intervenção política, da sua história política, não é? Por tudo que você significa e, mais ainda, pela capacidade de nos ajudar a trilhar o caminho, né? Com mais substância para trazer soluções para Campo Grande. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a todos que estão aqui. Tchau, tchau. Até Obrigado, logo. tchau, um Até beijo a a outra todos. vez. Tchau, tchau.